seja Deus por esta rica oportunidade de estar na casa do Senhor, casa de oração para todos os povos, por estar reunido com o povo de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que aqui está presente, que veio prestar o seu culto a Deus, e eu creio que Deus vai falar conosco através da sua bendita palavra. Desde o momento que nós entramos aqui, nós falamos com Deus, Deus fala conosco. Amém? Grande Deus, eu quero fazer uma oração com toda a igreja, orando junto comigo, porque se o povo de Deus clamar, as janelas do céu se abrem sobre a nossa vida. Amém? Grande Deus, quem puder estar de pé, ou fique sentado, ou ajoelhado, levante a sua mão, ou o olho fechado, a maneira que você sentir melhor, mas vamos levantar um clamor a Deus. Amém? Grande Deus. Todos começam dando glória, 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 glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus, Senhor ó Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te louvo e te exalto, Senhor, por mais esta noite na tua presença, meu Deus. Como é bom estar aqui, Senhor da glória, e te servir, te adorar, ó Deus. Eu quero, Senhor, apresentar todo este povo, toda esta igreja nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, cada um precisa de algo, cada um tem a sua vontade, o seu desejo, cada um tem o seu caminho, a sua cruz. Ó Deus, cada um tem o seu tipo de problema. Ó Deus Todo-Poderoso, mas eu oro, Senhor, pelos doentes, que o Senhor venha curar. Eu oro, meu Deus, pelos cativos e oprimidos, que o Senhor venha libertar. Ó Deus, liberta os dependentes químicos. Ó Deus poderoso, sem os usuários de drogas lícitas ou ilícitas. Eu oro, meu Deus poderoso, Senhor, pelo milagre na vida daqueles que estão com problemas, enfermidades psicossomáticas, Senhor, depressão, pânico, ansiedade. Meu Deus, eu oro, Senhor, também por aqueles que estão desenganados pela medicina, estão fazendo tratamentos. Ó Deus poderoso, Senhor, seja com plano de saúde, seja na rede pública, estão gastando muito. Ó Deus, estão correndo atrás. Ó Deus, estão passando por cirurgia, muitos internados. Ó meu Deus, na UTI, Senhor, na CTI, Senhor, nos hospitais, nos pronto-socorros, Senhor, no UPA. Meu Deus, visita, Senhor, o enfermo, o doente, ó Pai. Toca no corpo dessa pessoa, Senhor. Queima, meu Deus, o tumor, o caroço, meu Pai, o câncer, meu Deus. Ó Senhor, as enfermidades, ó Deus, diabetes, colesterol, pressão, meu Pai, alta ou baixa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, enfermidade, Senhor, no coração, enfermidade no sistema digestório, respiratório, na circulação, ó Deus poderoso, na junta dos nervos, Senhor, meu Deus, venha arrancar o mal pela raiz nesta noite de sexta-feira, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, toda obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, Senhor, que seja cancelado, que seja destruído, que seja queimado nesta noite. Ó Deus, nós expulsamos os demônios no nome de Jesus, nós expulsamos espíritos de enfermidade em nome de Jesus, nós expulsamos espíritos imundos em nome de Jesus, nós expulsamos as legiões de demônios em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te repreenda, Satanás. Que o Senhor Jesus te repreenda, diabo. Há poder no nome e no sangue de Jesus para libertar da possessão, da opressão. Ó Deus poderoso, maligna. Ó Senhor, tira todos esses pensamentos negativos, Senhor. Tira todos esses sentimentos ruins que fazem mal para a própria pessoa, meu Pai. Ó Deus, do alto da cabeça, plantas dos pés, eu oro que o Senhor venha derramar o seu poder sobre esta vida, nesta noite, meu Deus, e venha ser quebrar as correntes, as algemas, os grilhões, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor,
da glória. O Senhor diz na tua palavra: eis que eu vos dou poder, deu poder para a igreja, para os apóstolos, para os discípulos, e no nome de Jesus expulsaremos os demônios. Os sinais seguirão aqueles que creem. Ó Senhor da glória, sim, meu Deus, toda a ferramenta preparada contra nós, ó Deus, não vai funcionar. Todo o mal, Senhor, que o inimigo intentou contra nós, não vai funcionar, não vai nos atingir. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos, meu Deus poderoso, todo laço do inimigo, toda armadilha, toda cilada, Senhor, é desmanchado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus poderoso, toda seta maligna, todo dardo inflamado do inimigo, ó Deus poderoso, não tem poder, porque nós temos a armadura de Deus, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, meu Deus. Existe uma batalha espiritual, nós estamos em guerra, o bem versus o mal, ó Deus, e nós estamos do lado de Deus, ó Senhor, nós te escondemos em Ti, nós te refugiamos em Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que guarda, que protege, que peleja pelo seu povo. Ó Senhor, esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia, grande Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Grande Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Grande Deus. Quem trouxe a palavra de Deus? Quem não trouxe pode ouvir. 11, versículo 7. É o capítulo que chamado da Galeria da Fé, dos Heróis da Fé, da Bíblia, né? E nós vamos ver aqui um desses heróis da fé. Apenas um versículo, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pode se assentar. Fique à vontade em dar glória a Deus e aleluia, porque a Igreja Deus Amor, ela é pentecostal, aleluia. Igreja pentecostal Deus Amor. Nós cremos no povo avivado que adora em espírito e verdade, que sente a presença de Deus e por isso glorifica. Grande Deus. Aqui está, meus irmãos, capítulo 11 do livro de Hebreus, onde traz uma lista, né, com os heróis da fé. Personagens, homens de Deus, que estão na Bíblia e que pela fé, né, tiveram uma história com Deus. E nós lemos aqui sobre Noé. A palavra do Senhor diz que divinamente, de uma maneira divina, ou seja, Deus falou com Noé. Deus falou com Noé. Você pode depois, com mais tempo em sua casa, ler o capítulo 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. E ali vai ter a história, né, do povo antediluviano. Como estava a sociedade naquele tempo. Centenas de anos antes do dilúvio. De Adão até Noé foram 1000 e poucos anos, alguns historiadores estudiosos datam, e durante esse tempo, como estava a sociedade? Então, no capítulo 6 de Gênesis relata que os homens eram violentos, existiam pessoas valentes, corajosas, de renome, de fama, existia uma corrupção moral,
onde as filhas, os filhos, né, de Deus se juntaram às filhas dos homens. Então havia ali uma corrupção moral, uma degeneração do gênero humano. Nós vemos ali que relata sobre gigantes, e Deus, ele se arrependeu. Deus, ele vai mudar de atitude. Ele vai então tratar a humanidade de outra forma, porque ele lá alega que o homem é mau, o pensamento dele, o sentimento do homem, o coração, a vontade do homem é má continuamente. Ou seja, desde que nasce, desde a meninice, você vai ver lá nos capítulos 8 e 9, Deus falando, o homem é mau desde a sua meninice. Em Salmos fala que é desde que nasceu, né? Então a natureza pecaminosa que nós herdamos porque nós somos descendentes de Adão. E ali no capítulo 6 de Gênesis, então, Deus vendo o estado da sociedade, ele decide julgar, exercer juízo, aplicar a justiça, derramar a sua ira sobre toda aquela sociedade má. Porque se Deus é bom, ele odeia o mal. Se Deus é justo, ele tem que punir os injustos. E graças a Deus, um homem era reto, era íntegro, tinha caráter e andava com Deus, tinha comunhão com Deus. Graças a Deus, em meio a esta sociedade corrupta, imoral, violenta, Noé achou graças aos olhos de Deus. Noé era abençoado. A graça de Deus estava sobre esse homem chamado Noé. Então Deus vai falar com ele, vai avisar ele, Noé, olha o estado aí da sociedade, você sabe muito bem porque você mora nesse mundo. Então eu decidi que eu vou destruir, que eu vou castigar, eu vou acabar com toda a criação por causa do homem, dos pecados, das maldades dos homens. Mas Noé, que andava com Deus, Noé que era íntegro, tinha caráter, né? Ele vivendo naquela sociedade, não foi Maria vai com as outras, não quis ser igual aos outros, não quis ser violento, não quis ser imoral, como todos eram, mas fazia diferença por causa do seu relacionamento com Deus. Porque a graça de Deus estava sobre ele. Ele era um escolhido de Deus. Mas Noé, eu decidi salvar você. Deus decide salvar Noé, porque Deus, ele vai, através de Noé, estabelecer uma aliança em que Deus vai preservar a vida. Ele vai fazer uma aliança incondicional, com uma promessa incondicional, né, que Deus, ele vai prometer que ele não vai destruir mais a terra por causa do homem, porque não tem jeito, porque mesmo depois do dilúvio, depois a humanidade volta a pecar, e que o sinal da garantia dessa promessa, o sinal seria o arco, que nasce, né, que as pessoas chamam de arco-íris, e Deus faz uma aliança incondicional, que vou preservar, você vai pegar um macho, uma fêmea de cada espécie, de cada criatura, e alimento para você e para esses animais, você vai fazer uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio, ou seja, vai ser muita chuva, vai ser chuva que não acaba mais todo dia, foram 40 dias e noites, né? Vai abrir as portas do abismo, ou seja,
talvez erupção vulcânica, terremoto que vai causar tsunami, que vai abrir a terra e aquelas bacias de água, aquelas, como eu até esqueci o nome que fala, aquífero, que no Brasil, se eu não me engano, temos 2, né? Grandes, vai abrir, e alguns cientistas querem relacionar que naquela época era a Pangeia, né? Era um continente só, né? Só acrescentando aqui, mas não está na Bíblia, tá? Cientistas, eles querem pegar relatos antigos, por exemplo, da Bíblia e querem encaixar com a ciência, né? Então eles falam que esse dilúvio trouxe depois a Era do Gelo, que separou a Pangeia e surgiu os continentes, e etc e tal. Mas voltando à palavra de Deus. Deus então dá essas instruções. E ele fala, olha, lá em Gênesis, meu espírito não vai contender mais com o homem. Quando Deus criou o homem, ele nos soprou o espírito. Então, a vida do homem será 120 anos. Ou seja, Deus ele falou que ia julgar a humanidade com a ira dele viria através do dilúvio, o julgamento, punição. Deus vai salvar Noé. Só que esta aliança incondicional, essa promessa incondicional, tem a parte do homem também, tem a responsabilidade do homem, que era Noé construir a arca. E ele obedeceu, porque ele sendo avisado, como nós lemos aqui, Noé sendo divinamente avisado, ele temeu. E ele acreditou, mesmo não vendo. Se eu não me engano, eu não lembro se naquela época já chovia, não, né? Então, eles nunca tinham visto aquilo. Ou seja, é Deus tornando tudo mais difícil para se acreditar, né? Então, não sei se ele fez sozinho a arca, se teve outras pessoas que também acreditavam em Deus e ajudou ele, mas morreu antes, ou ele fez sozinho. Bom, são conjecturas. Mas acontece que Deus deu um prazo de 120 anos. Durante 120 anos, Noé foi ali obedecendo a Deus e Deus deu todos os detalhes, tá? Por isso que é importante nós fazermos o que Deus manda e como Ele manda. Não é como a gente quer. E a gente sempre quer colocar o nosso gosto, né, nossa vontade. Mas nós temos que ser submisso a Deus. Ser submisso é abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, 120 anos, Deus deu um prazo. Nós vamos ver em outros textos, quer ver? Que fala sobre Noé. Vamos lá para 2 Pedro 2,5. Que durante esses 120 anos, ele pregava o aviso de Deus. Deus avisou, Deus deu toda a informação, né, de como ele faria esse julgamento, e ao mesmo tempo você vê tanto a ira de Deus no julgamento, como você vê o amor de Deus na salvação, através daquela arca. 2 Pedro 2,5 diz assim, olha: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé era um pregador da palavra de Deus. Mas não somente, né, a gente pode pensar, será que ele pregava que nem eu estou pregando aqui? Pode ser também. Mas é claro que o testemunho da gente, a nossa vida íntegra, a nossa vida de caráter, a nossa vida moral, a nossa vida reta, o nosso andar com Deus é a maior mensagem que nós passamos às pessoas. É o que a pessoa vê em nós.
como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente se comporta. Essa é a mensagem de Deus através da nossa vida. E, detalhe, não é porque Noé merecia que ele era o bonzão, é porque a graça de Deus estava sobre ele. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Outro detalhe aqui, ó, que fala que não é Noé, mérito de Noé. Aqui fala, ó, Deus guardou Noé. Então, Deus é o Salvador. Deus é que derrama a graça. Por isso, durante 120 anos, construiu a arca, pregava a palavra de Deus para salvar a sua família. Mas as pessoas tiveram oportunidade? Tiveram. Mas não creram. Não se arrependeram. A gente pode até pensar que as pessoas davam risada dele. Mas nunca vimos chuva. Imagina chover 40 dias, 40 noites. Ele ficou na arca mais ou menos um ano, 150 dias por aí. Como que aqueles animais, macho e fêmea de cada espécie, veio até lá? Você vê o tanto de coisa absurda, inacreditável, para tornar a mensagem mais difícil ainda de se crer. Mas é porque, meus irmãos, as coisas de Deus são assim. Exige fé. Se for coisa natural, normal, não precisa de fé. Para nós é normal, é natural acontecer. É o ordinário do cotidiano, do dia a dia. Mas as coisas de Deus são extraordinárias, são incríveis, impressionantes. Por isso que lá em Hebreus que nós lemos, ele foi avisado das coisas que não se via. Porque tem pessoas que nem Tomé, tem que ver, ouvir e tocar para crer. E Jesus fala, né? Não seja incrédulo, mas seja crente. Porque no próprio capítulo 11 de Hebreus que nós lemos, fala lá no primeiro versículo sobre a fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que não se vê, mas crê que existe. Das coisas que a gente espera receber, que a gente não recebeu ainda. Então, ele sendo divinamente avisado, ele temeu, ele acreditou. Agora, eu creio que teve muita piada, muita comédia, muito stand-up sobre Noé. Mas mesmo assim, ele perseverou. Ele sabia que era Deus que tinha falado com ele. Ele tinha o temor. O provérbio diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Essa fé levou ele às boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, não. Foi primeiro a graça de Deus na vida dele, foi primeiro a palavra de Deus na vida dele, Deus o salvando, e aí isso levou ele às boas obras, à obediência, à pregação da justiça, e por isso, quando veio o dilúvio, o julgamento de Deus sobre os ímpios, né, sobre aqueles que estavam na imoralidade, na violência, Deus salvou ele e sua família. Essa aliança é de preservação da vida. Agora, a nova aliança com Jesus, se Noé construiu a arca para se salvar, a nossa arca na nova aliança é Jesus. Noé entrou na arca para se salvar do dilúvio. Nós entramos em Cristo para se salvar dos nossos pecados e da condenação eterna. Aleluia. A porta da arca é a porta da salvação. Quando Deus mandou, ó Noé, chegou a hora, entra. Deus mandou, enviou os animais. Quem vai fechar a porta? Deus fechou a porta. Um dia a porta da graça, da salvação vai se fechar. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 prudentes, elas chegaram lá atrasadas, a porta já tinha fechado. Deixa a gente entrar. Né? Mas Deus é ruim? Não, Deus deu 120 anos. Já faz mais de 2000 anos que Jesus morreu, meus irmãos. Não é só 120, não. Olha o prazo. Nós não somos exterminados, a humanidade. Deus ainda dá uns 70 anos de vida, 80 talvez, para os mais saudáveis.
Esse tempo de vida é só para a gente se arrepender e ser salvo. Porque essa vida nós já perdemos. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, cometemos muitos pecados, e Deus já avisou que dessa vez, né, Pedro diz que não vai ser pela água, não. Vai ser pelo fogo. Os elementos ardendo vão derreter, desintegrar, se desfazer. E Deus fala ali, através de Pedro também, que um dia e 1000 anos para Deus tanto faz. Deus, ele não demora, ele não se atrasa, pelo contrário, ele é longânimo, ele nos dá tempo, ele é paciente. Veja que no Apocalipse, todo julgamento ali, todo juízo de Deus é gradativo, são fases, são etapas. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, é meio que cíclico. E você vê que ainda morre muitos, mas ainda sobra gente. Mas em vez de se arrepender, eles vão blasfemar e culpar Deus. Não reconhece seus pecados, não reconhece que a destruição da humanidade, que todo o mal que existe de catástrofe na humanidade, no mundo, é por causa do nosso pecado, porque Deus não fez para ser assim, para funcionar assim. Mas a aliança noética preservou a vida. E é por isso que toda a humanidade descende de Noé. Noé, que teve 3 filhos, Cã, Jafé e Sem, Cã e Jafé. Sem dos semitas, Cã dos Canaã e Jafé. E deles descenderam todos os povos, lá do capítulo 10. Amém? Então, Deus, ele vai, a aliança que Deus estabelece com Adão, de povoar a terra, de multiplicar, de dominar, sujeitar, ele vai renovar os mesmos termos com Noé, porque vai recomeçar. Só que Noé, né, passando ali, as águas baixaram, e assim que eles saem da arca, Deus lembrou de Noé, e ele vai lhe catar um animal puro, vai sacrificar para Deus, vai prestar um culto, Deus vai se agradar e vai estabelecer, né, vai desenvolver mais, explicar mais sobre essa aliança, sobre esse pacto que ele fez. Ali, nessa história de Noé, capítulo 6, 7, 8, 9 de Gênesis, ali que vai aparecer pela primeira vez essas palavras de aliança, de pacto, de concerto, convênio, né? Vai ser ali. Mas infelizmente ele vai plantar a vinha, vai beber o vinho, vai ficar bêbado, vai levar a nudez, que aí os filhos deles vão ver a nudez, ele vai acabar amaldiçoando um, você vê que o mal puxa o outro, e ali Deus, né, fala, olha, infelizmente a maldade do homem não tem jeito, continua desde a sua meninice, mas a aliança fala que não é só com Noé, é com toda a criação e com a sua semente. Depois, mais para frente, essa palavra de semente vai continuar. Começou lá com Eva, Adão e Eva, né? Deus falou que da descendência da mulher, descendência. E a descendência, a semente de todos esses homens que Deus escolheu para ir desenvolvendo e chegar na verdadeira aliança, que é a da graça. Que é, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém venha se vangloriar. Essa é a nova aliança. Salvos pela graça mediante a fé. O que sempre foi, mas ela foi sendo, né, que nem um leque, se abrindo, né, gradativamente ao longo da história da humanidade. Graças a Noé é que a humanidade hoje está aqui. Mas nós, a igreja, como o Noé dos dias de hoje, está pregando a justiça de Deus. A igreja foi divinamente avisada do juízo final, do trono branco. Né? E ela está vivendo isso
e pregando isso. Que a arca da salvação é Jesus. Que a porta da arca está aberta e nós estamos chamando todo mundo para entrar em Jesus Cristo. Para que quando o juízo vier, nós não venhamos perecer com os ímpios, mas ser salvos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Essa comparação que eu estou fazendo, Pedro também faz aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante. 1 Pedro 3, versículo 18 em diante. Para você ver que o Antigo Testamento nos foi registrado, foi escrito para servir de exemplo para nós hoje. Aprendemos com o erro dos outros, aprendemos com o acerto dos outros e aprendemos sobre Deus, conhecemos Deus pelas histórias de Deus com os homens escolhidos, com os povos. E aqui está escrito assim, ó: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Vamos lá. Aqui nós vemos que Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, usava Noé para pregar para aquelas almas, para aqueles espíritos, para aquelas pessoas, para aquele povo antediluviano. É um texto meio que difícil, esse meio polêmico, mas vamos deixar as polêmicas de lado, vamos para a parte mais principal e claro que é o que importa. Então, através de Noé, Jesus estava proclamando ali. Aquela mensagem da arca da salvação equivale à mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, que ele morreu na cruz, ressuscitou para perdoar os pecados e salvar nossas almas. Equivale à mesma coisa. Como também aquela água do dilúvio é uma figura das águas do batismo. Né? Pelas águas ali, Noé foi salvo. E nós pelas águas do batismo. Mas não é que a água do dilúvio tem poder para regenerar o nosso caráter. Não é que a água do batismo é que salva a pessoa. Porque fala aqui, não do despojamento da carne. Porque o que salva é a graça de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus, é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Cristo, que nos liberta, que nos transforma. E as águas do dilúvio, as águas do batismo, é uma expressão da nossa fé, é uma confissão pública de uma consciência limpa, purificada, que sabe o que está fazendo, que está dizendo para o mundo inteiro que ele crê em Deus. E aquilo então, assim como o arco é um sinal que Deus não vai destruir mais pelas águas, o batismo e a ceia é um sinal da nossa aliança com Deus também, que Deus não vai nos deixar perecer no inferno. Estão entendendo? É por isso que o batismo é importante. O batismo não salva, mas ele faz parte, porque aquele que foi salvo vai se batizar nas águas, porque é a manifestação pública da fé dele. Assim como Noé. Ninguém acreditava em inundação, em tsunami, em chuva sem parar, né, em enchente que... Né? Imagine algo que foi mundial, global. Embora há debate, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Global. A arca diz que parou lá no Monte Ararat, tipo na Armênia, Turquia, uma coisa assim.
O povo fica procurando essas coisas, né? A arca, os arqueólogos, né? Mas, irmãos, a água veio e levou as pessoas que desacreditaram. E você acha que é diferente nos dias de hoje? Não, porque hoje está mais difícil, porque antigamente não era assim. A Bíblia fala que não há nada de novo que não fosse, que não existiu. Até Jesus vai falar, olha, lá em Mateus 24. Mateus 24. Quando Jesus, esse capítulo 24 fala do sermão profético, Jesus falando das coisas que vão acontecer, é a profecia de Jesus Cristo, é o sermão profético. E aí nós lemos lá no versículo 36 em diante. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Então vai ser a mesma coisa. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, as pessoas comem e bebem, dormem, estudam, trabalham, descansam, passeiam, praticam esportes, estão vivendo suas vidas naturais e normais, independente de Deus, sem pensar em Deus e nas coisas que Deus falou que vai acontecer. Não estão nem aí, não têm noção do perigo, no seu ateísmo ou na sua falsa religião. Mas o dilúvio aconteceu. Os cientistas, arqueólogos, muitos de todas as áreas aí já, e em outras literaturas também, como os documentos de Gilgamesh, eu esqueci os nomes lá daqueles povos da Mesopotâmia. Eles também falam, tipo, que teve um dilúvio, só que do jeito deles. Então, as pessoas estão do mesmo jeito, a sociedade vivendo sua vida. E nós aqui construindo a arca. E nós aqui pregando a justiça. Quando Jesus voltar, meus irmãos, é de repente, é de surpresa. As pessoas não vão nem perceber, não vai nem ver, não abrir e fechar de olhos. Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai levar a sua igreja. Então, quando Noé entrou na arca, o dilúvio veio e levou a todos. Quando Jesus levar a igreja para o céu, o julgamento, a grande tribulação, o apocalipse vai vir e o povo vai perecer. Isso. Lucas 17 vai falar da mesma coisa, só que do jeito dele. O médico Lucas. Lucas 17. Nós já vamos encerrar. Eu só não vou ler Gênesis porque é 3 capítulos que você vai ter que ler em casa. Quem vai ler em casa, diga glória a Deus. A mensagem de Deus vai ficar na sua mente e no seu coração. Lucas 17, versículo 26. E como aconteceu no dia de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Meus irmãos, é a mesma coisa. Lá em Gênesis 6, tinha violência. Hoje em dia tem violência? Imoralidade. Lá o Caim matou seu irmão, primeiro homicídio. Depois você tem, não lembro se é Lameque, que casa com 2 mulheres. O primeiro ato de bigamia ali começa e ele conta
com muita glória, que ele matou um homem e um jovem só porque mexeu com ele, por qualquer coisa. Né? As pessoas hoje também não se vangloriam, né, da sua força, da sua fama. As filhas, né, os filhos de Deus casando com as filhas dos homens, né, a descendência, né, eu entendo assim, a descendência ímpia de Caim se misturando com a descendência, né, temente a Deus de Sete. E o povo nem aí para Noé e a sua mensagem, nem aí para o julgamento de Deus, para o juízo final. A sociedade está assim, o mundo está assim, meus irmãos. Só que se o dilúvio Deus cumpriu, serve de figura, de exemplo a nós hoje. Você acha que Apocalipse, a grande tribulação, a destruição pelo fogo não vai acontecer? Se Deus falou, ele vai fazer. Aqueles que amam, obedecem, têm fé em Deus, e justiça e ira para os maus. Que as pessoas que fazem guerra, as pessoas que fazem maldade com as crianças, toda essa maldade que a gente vê na sociedade. Então, meus irmãos, estude 6, 7, 8, 9 de Gênesis, a história completa. Eu só escolhi esses versículos mais curtos para não tomar muito tempo. Louvado seja Deus. Mas a aplicação é essa. Jesus é a arca da salvação. Você tem que estar em Cristo. Você tem que aceitar em Cristo. Você tem que entrar no reino de Deus. A porta está aberta. Ela vai fechar essa porta. O dilúvio vai vir, o julgamento vai vir. E a gente tem que ser salvo. Dessa vez, Noé salvou a família, mas Jesus salva o mundo inteiro, porque Jesus não é um tipo de Cristo, mas Jesus Cristo supera Noé. O julgamento foi físico, mas agora, o fim dos tempos, as pessoas serão lançadas na segunda morte, que é o inferno, que é a morte eterna, a separação para sempre de Deus. É mais grave ainda. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo fale mais e melhor aos vossos corações. Se coloque de pé, em nome de Jesus.